Como explicar a Bíblia condenando a idolatria, a adoração de imagens, e ver Deus ordenando a Moisés que construísse uma serpente de metal para que o povo contemplasse aquela serpente e dela recebesse curas, porque a Bíblia diz que existiam serpentes venenosas que estavam picando, mordendo e matando o povo do deserto. E a orientação de Deus foi que construísse essa imagem. Será que não existe uma contradição bíblica? Será que não existe aí um desacordo em Deus mandar fazer essa imagem? Até porque você observa que quando Moisés desceu do monte, existia um bezerro e o povo de Deus estava adorando esse bezerro. Vamos para a Bíblia para a gente entender esta questão tão interessante. Livro de Números. Vamos para Números, capítulo 21. Números 21, o versículo 8 e o versículo 9. Diz assim, Números 21, 8 e 9. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Ou seja, todas as pessoas que eram picadas, envenenadas, e contemplava a serpente de metal feita por Moisés, recebia a bênção de Deus. Primeiro, vamos entender isso aqui. Lá na questão do bezerro de ouro, a Bíblia mostra que o bezerro foi destruído e que aquilo ali não existia nada, nenhum tipo de ordenança para que eles construíssem aquilo. Foi um ato de desobediência, de precipitação e de impaciência da parte de Arão, de todos aqueles que estavam ali pressionando ele devido à demora de Moisés ao descer do monte, segundo a perspectiva de cada um deles. O texto mostra a construção da serpente. E na construção desta serpente, nós observamos alguma coisa muito interessante. E o que nós observamos é que Deus não mandou adorar a serpente. Deus não mandou se ajoelhar aos pés da serpente. Deus não mandou idolatrar a serpente de metal. Deus mandou simplesmente olhar. O que nós temos aqui dentro dessa passagem bíblica é uma tipologia de Cristo na cruz do Calvário. Deus estava apontando para o Calvário, apontando para a salvação, porque se formos usar uma linguagem espiritual, logo entendemos que aquelas serpentes, elas simbolizam os demônios, o próprio Satanás com as suas investidas. O veneno, ele simboliza o pecado que está no mundo, e a haste que foi construída por Moisés ali, ela aponta para o Calvário. O que nós extraímos aqui de lição é que Deus, lá em Êxodo capítulo 20, o versículo 4, a Bíblia diz que Deus, nos mandamentos dados no Sinai a Moisés, Deus diz assim: não farás para ti imagem de escultura. O texto está, eu quero pegar aqui uma carona no ensinamento do nosso conterrâneo pastor Abelho Santana,
onde ele diz que Deus disse, não farás para ti. Quando Deus diz não farás para ti, Deus pode mandar fazer. Se bem que Deus não disse farás para mim, mas Deus disse não farás. É isso que está escrito e é isso que é o importante relatar. Deus não ordenou que o homem fizesse. Até porque nós precisamos entender que Deus ele não é contra nenhum tipo de arte, nenhum tipo de cultura, de maneira nenhuma. O que nós precisamos frisar e entender aqui é que Deus não mandou adorar a serpente. Deus não mandou adorar. Evangelho de Cristo, escrito por João, capítulo 3, versículo 14, está escrito assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá estava Cristo confirmando a atitude de Moisés em obedecer à orientação de Deus. O que nós precisamos assimilar dentro disso aqui é que a palavra adorar, ela significa prestar culto a uma divindade. É um pouco diferente da palavra idolatrar. Idolatrar é um tipo de veneração, um amor exagerado. São palavras similares. Adorar e idolatrar. Eu posso adorar alguma coisa, se não Deus. A Bíblia diz adora só a Deus. Depende do que está no seu coração quando você diz: eu adoro esse terno. Quando eu digo adoro esse terno, eu não estou dizendo que eu vou colocar ele no altar e vou me ajoelhar para orar ou rezar a ele. O que está no coração é o que vai designar o destino espiritual daquilo que você está falando, pronunciando. Mas vamos para frente. O próprio Deus, em 2 Reis, eu quero ler com você, pega mais uma vez aí a sua Bíblia, para a gente fechar esse pensamento. Capítulo 18, versículo 4. Veja o que está escrito aqui. 2 Reis 18, 4, diz assim: e este tirou os altos, e quebrou as estátuas, e deixou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal, que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. Quando o povo começou a idolatrar, queimar incenso e adorar aquela serpente, Deus ordenou que ela fosse destruída.